Olá, pessoal! Começa agora mais um Momento Halal. Eu sou a Cristina Tomás e o assunto de hoje é imperdível para você que quer saber mais sobre o mercado halal e quer se capacitar para nele atuar. Dias 7, 8 e 9 de abril, aqui em São Paulo, no distrito Anhembi, acontecerá a Anuga Select Brasil, a maior feira de alimentos e bebidas das Américas. A edição desse ano terá um atrativo inédito, o primeiro Fórum Halal Anuga Select Brasil, promovido pela International Halal Academy, com apoio de sua parceira estratégica, a Fambras Halal Certificadora, e do Sebrae. E eu estou aqui hoje com o Del Duque Martins, que é o diretor executivo e secretário-geral da International Halal Academy, para adiantar para vocês o que podemos esperar do fórum em termos de conteúdo e de diferenciais. Del Duque, muito obrigada por compartilhar conosco essas informações em primeira mão, né? Sobre esse evento tão importante, ainda mais porque a gente está falando de um país como o nosso, que é um dos grandes protagonistas do mercado halal. Então, muito obrigada por você estar aqui e compartilhar com todos esse evento tão especial que vai ser o primeiro Fórum Halal Anuga Select Brasil. Bom, Cristina, para mim é sempre uma honra, um privilégio, né? Quando eu sou convidado aí com você, para que a gente possa participar dentro do Momento Halal, ou o próprio Halalcast, todas as demandas que vocês têm ali da International Halal Academy, para mim é sempre uma honra, um privilégio. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um evento tão importante para o mercado como um todo, o mercado do produtor brasileiro. Né? Então, estou à sua disposição. Muito obrigada. Então, vamos lá. O fórum acontece no primeiro dia, ele começa, né, no primeiro dia da Anuga Select Brasil, no dia 7 de abril, das 13 às 16 horas, no auditório principal. A participação é gratuita. Basta apenas que os interessados façam a sua inscrição para a Anuga para ter acesso ao fórum e todas as suas atividades. Mas antes de entrar na programação em si, eu gostaria, Del Duque, que você nos contasse como surgiu a ideia do fórum e qual que é o objetivo desse evento. Cristina, nós já realizamos há 3 anos, com a nossa parceira estratégica Fambras Halal, dentro da Anuga Select Brasil, uma área que é uma área chamada de Halal Zone. Uhum. Essa área é uma área que agrega ali todos os produtores, todos os interessados no segmento halal. E ali nós já tínhamos, né, desde 2023, pequenas discussões, bate-papos a respeito do que é o halal, como que funciona, quais são os critérios, quais são as premissas, o tamanho desse mercado. Aí o que nós acabamos vendo? Que existe uma demanda muito grande, além de ser a Select Brasil, uma feira, a Anuga Select Brasil, uma feira de negócios na área de alimentos e bebidas, ela também é uma área de debates, de tendências, debates de tecnologias, debates de inovação dentro do mercado consumidor e produtor na parte de alimentos e bebidas. Então nós vimos ali uma oportunidade muito grande de incentivar mais essa troca de experiência, seja na inovação, seja na parte de tendências de mercado, seja de números, seja de dados econômicos. Então nós vimos sim uma oportunidade muito grande de aumentar essa participação. O ano passado tivemos já uma participação efetiva com mini cursos e chegamos no término da edição de 2025, nós chegamos com uma proposta para o Beni, diretor da Anuga e da Comess aqui no Brasil, e para a Poliana também, a diretora, a gestora ali de projetos da Anuga, e fizemos uma proposta de estender mais essa participação. Sim. E estendendo de que forma? Criando um fórum Anuga para debater o halal. Então esse Fórum Halal Anuga Select Brasil, foi muito bem aceito por eles. Fica aqui o meu agradecimento mais uma vez, tanto para o Beni quanto para a Poliana, por ter acreditado nesse projeto, estar conosco nesse sentido. Então nós estamos sim fazendo esse fórum
junto com a nossa parceira estratégica Fambrás Halal e também com o apoio do Sebrae. Excelente. Deoduc, após a definição do que o fórum aconteceria, vem pensar no tema, né? Qual vai ser o tema, já que o halal é um tema muito amplo, tem muitas vertentes, e seria muito bom, inclusive, que esse fórum durasse os 3 dias, né? De tantos especialistas, de tanta informação que nós somos capazes de oferecer. Mas aí você chegou ao tema aumento da conscientização do consumidor, multiculturalismo e globalização. E aí eu queria perguntar para você explicar para mim e para quem está nos assistindo, qual é a relação do halal com esses 3 temas, então? Conscientização do consumidor, multiculturalismo e globalização. Bom, quando nós definimos a realização do fórum, nós estruturamos o que seria o fórum e quais seriam as premissas e os objetivos que teriam que acompanhar anualmente a realização desse fórum. Porque a nossa ideia, Cris, é que esse fórum aconteça todo ano, sim, dentro da Anuga Select Brasil. Então, o que nós propusemos? Que todos os anos tenhamos um tema principal, sempre embasado, sempre estruturado dentro dos objetivos todos que nós definimos para o fórum. Esses objetivos eles passam pela relação com o mercado, eles passam pela rastreabilidade, pela inovação, eles passam pela certificação halal, pelos critérios de certificação halal, ele passa pelas tendências de mercado, ele passa também pelo exercício de novos nichos, né, de mercado e também de definição de produtos e serviços para toda essa área de alimentos e bebida. Que, Cris, vale muito a pena a gente dizer o seguinte, essa é uma área que tem crescido muito, sim, mundialmente. As cifras são cifras de trilhões de dólares quando nós falamos apenas do segmento de alimentos e bebidas, né, na parte do halal. E quando a gente fala do Brasil como um produtor, a gente vê que o Brasil está repleto aí. Eu acho que hoje são mais de 3 milhões aí de empresas que orbitam nesse cenário de alimentos e bebidas. Então, quando a gente acabou definindo esse tema, achamos bastante pertinente para esse ano de 2026, porque, primeiro, nós já começamos, né, ou finalizamos o ano 2025 com algumas turbulências de mercado, umas questões geopolíticas também que interferiram e ainda estão interferindo, né, no mercado halal mundial, mas no mercado também de comércio e indústria do Brasil. Então nós definimos, primeiro, que esse mercado, quando se fala de globalização, as informações elas chegam muito rápidas, as decisões são muito rápidas, tem que ser rápidas. Quando a gente fala de multiculturalismo, isso é o que hoje no Brasil acontece. Nós temos aqui diversos profissionais de diversas áreas. Por exemplo, nós temos casos também, como na parte de fast food, o McDonald's, por exemplo, na Arábia Saudita, totalmente adequado ao consumo, ao consumidor local. Mas esse multiculturalismo, ele traz para o setor de alimentos e bebidas muitas oportunidades. Então, Cristina, esses nichos, essas tendências, ou essa questão, primeiro, da globalização, uma questão muito rápida, muito atenta, o consumidor hoje está totalmente alinhado com o consumo sustentável. O consumidor hoje está totalmente alinhado com o consumo de um produto que seja um produto rastreável. Ele está totalmente focado numa embalagem que seja uma embalagem que tenha uma parte de reciclagem reversa feita. Ele quer saber se a empresa que ele está comprando, ela tem trabalho escravo, se essa empresa respeita o meio ambiente, sim, se essa empresa realmente tem um trabalho social. Então, esse lado do consumidor, primeiro, totalmente conectado, com uma globalização que é real, que o fato chega ao vivo para ele, de uma forma muito rápida, seja para um celular, seja um tablet,
seja numa conversa com pessoas do mundo inteiro, em redes sociais. Então isso chega muito rápido. E ele está cada vez mais exigente. E todas essas premissas, todas essas atribuições e todas essas necessidades desse consumidor, que primeiro tem uma visão multicultural, ele está acostumado a viver com isso. Ele tem uma visão também globalizada de tudo que está acontecendo no mundo de uma forma muito rápida. E ele tem essa preocupação com o que ele está consumindo, isso diretamente ligado à questão do halal. Por quê? Porque as premissas do halal é algo, como o próprio nome diz, né, sobre o halal, como a questão do nome, da raiz dele. Não é? O halal é um alimento lícito, puro, um alimento realmente permissível para que uma pessoa, não só religiosa, mas que a pessoa que está preocupada com o bem-estar, ele pode consumir. Então, é uma questão voltada à confiança. Isso é o halal. Então, esse consumidor, ele tem essa necessidade. E nós quisemos trazer esse tema principal, porque nós sentimos que esse tema está muito presente. E, infelizmente, com tudo que está acontecendo também agora, atualmente, no mundo, ele se torna cada vez mais necessário. Sem dúvida, sem dúvida. Delduque, agora sim eu gostaria de entrar na programação para o pessoal já ficar informado e animado para estar conosco. Nós vamos ter uma cerimônia de abertura e em seguida nós vamos receber o keynote speaker do fórum, que é o Kleber Sabonaro. Ele é especialista em inteligência competitiva e comércio exterior da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA. Sobre o que ele vai falar, Delduque? Cris, nós ficamos assim, primeiro, o fórum, o primeiro fórum halal, a Nuga Select Brasil, ele acontece, como você bem disse, né, dia 7, 8 e 9, no Distrito Anhembi, em São Paulo, e no dia 7 nós temos uma abertura oficial do evento, a Nuga Select, que começa às 10 horas da manhã, no auditório principal. Vamos ter ali autoridades, os parceiros todos ali representados. Finalizada essa abertura oficial do evento, da feira, a Nuga Select Brasil, a 1h da tarde, em ponto, iniciamos então o nosso fórum. Sim. E vamos fazer uma breve solenidade de abertura, né, para o fórum especificamente, prestigiando aí aqueles que são os parceiros maiores nossos da feira, principalmente aí a Comece do Brasil, e quisemos também trazer um keynote speaker que pudesse, primeiro, estar alinhado a esse tema principal, que pudesse ser também um parceiro institucional forte nesse mercado. E nós pensamos justamente na Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, uma parceira nossa, uma parceira do halal no Brasil, uma parceira do produtor, do pequeno, médio e grande produtor industrial no Brasil. E uma entidade que sempre esteve muito atenta a um principal critério mundial. A ABIA, ela é uma empresa que foca na segurança alimentar. A ABIA, ela está, como esteve durante a pandemia, assim como a Fambrás Halal, totalmente focada em não parar as suas produções dos seus parceiros. Então a ABIA sempre apoiou os seus parceiros para que eles mantivessem essa questão do fornecimento de alimentos para o mundo, assim como foi a Fambrás Halal, que na pandemia não parou a sua produção, e isso se deve a cada um daqueles que estavam na linha de frente. Então vocês que nos ouvem agora, fica mais uma vez aí o nosso agradecimento. Vocês que estiveram na linha de frente na produção industrial, na produção dos frigoríficos, vocês foram responsáveis em manter o abastecimento de alimentos no mundo, num momento que não se sabia o que ia acontecer. Então, nós trouxemos a ABIA e o Kleber aceitou o nosso convite. A gente ficou muito satisfeito com isso. Primeiro, ele vai falar sobre essa questão da segurança alimentar,
logicamente, que vai falar também um pouco sobre a segurança do alimento, que a qualidade da produção hoje, né, de todos os associados da BIA e de todos que a BIA realmente foca em sempre estar desenvolvendo tecnicamente todos os seus associados, todos os produtores no Brasil, para que a gente tenha a qualidade do produto. A indústria brasileira, hoje, ela está preparada para qualquer mercado. A indústria brasileira hoje, ela está preparada de uma forma qualificada para atender qualquer requisito de mercado. E mais do que isso, ele vai também falar sobre essa questão da sustentabilidade. Porque não adianta nada você produzir, você manter a sua produção, você cada vez produzir mais, né? O Brasil, né, falam celeiro do mundo, né? Mas o Brasil realmente é isso. O Brasil produz o primeiro exportador de proteína animal halal do mundo. Sim. A parte de grãos, hoje, Cristina, está crescendo cada vez mais. Um grão que é totalmente rastreável, né? Um grão que é produzido com qualidade. Então, hoje, você tem que realmente preservar uma produção que seja também uma produção responsável e sustentável. Então, o Kleber vai realmente, como keynote speaker, ele vai ditar ali o que nós vamos ver nesses 3 dias. E como você falou, o fórum acontece nos 3 dias, né? Primeiro dia, com uma atividade intensa dentro do auditório principal. Já no primeiro dia também, mini cursos acontecendo, como você bem colocou inicialmente. Os 3 dias vão ser intensos nessa parte também de troca de experiência e parte técnica de desenvolvimento tecnológico. Excelente. Bom, após a palestra do Kleber, nós vamos ter 3 painéis. Eu vou citar um a um e eu gostaria que você dissesse por que as pessoas não podem deixar de assisti-los. Vamos começar? Ok. Então vamos lá. Vai ser um bate-bola. Exatamente. Tá bom. Vamos lá. O primeiro terá como tema o mercado halal global, tendências e oportunidades. Nós vamos receber o presidente da International Halal Academy e vice-presidente da Fambras Halal Certificadora, Ali Zogby, e o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, William Adib. O que podemos esperar desse painel, Deodo? Bom, esse painel é o primeiro painel ali, depois do keynote speaker, é um painel que vai assim, reunir 2 ícones aí na parte dos especialistas, e 2 entidades que são fortes no mercado. Primeiro, a Fambras Halal, primeira certificadora da América Latina, e como eu gosto de falar, até com fundamento, a maior certificadora hoje mundial, no que diz respeito à quantidade de sua produção. Não é? E o segundo, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O doutor William Dib, o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a Câmara de Comércio sempre muito alinhada com a produção e com a garantia e também com a qualidade na produção do halal no Brasil, sempre focada em ajudar a desenvolver, então, uma parceira ímpar, né, nessa parte do desenvolvimento e do crescimento do halal no Brasil. E eles vão justamente nos mostrar quais são essas principais tendências, o que o mercado está vendo. Nós temos toda essa questão geopolítica, o que isso traz de possibilidades para o produtor brasileiro, o que isso traz de oportunidades para a indústria halal no Brasil. Então vai ser uma conversa muito importante, né, que vai estar acontecendo, e eu já quero antecipar para vocês que nós vamos ter também a honra de ter como mediadora nesse painel essa jornalista que aqui está hoje me entrevistando, a Cristina Tomás, uma especialista também, uma especialista também aí no tema, a halal, então fica aqui também um spoiler na mediação que vai ser por parte dela. Vai ser uma alegria estar lá, e a gente sempre aprende muito, né? O segundo painel, intitulado Alimentos e Bebidas Halal, os principais dados econômicos, tendências e desafios, vai reunir a Fernanda Baltazar, diretora de Relações Internacionais da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, e o Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, o IBREI.
Esse você que é um mediador, inclusive, Pois também já fazendo a sua, tá certo. a sua propaganda. Mas como é que vai ser esse painel, Deodo? Quais são as expectativas? O que você acredita que vai sair dessa conversa, dessa junção tão boa? Então, Cristina, esse painel vai ser muito importante porque estamos reunindo ali também 2 especialistas na parte de dados, na parte de dados econômicos, na parte de estudos de mercado. A Câmara de Comércio Aluminio Brasileira tem estudos permanentes de vários mercados, também analisando tendências, mas analisando os números, as balanças comerciais, as aberturas de novos mercados, o crescimento regional aqui também no Brasil, e vamos ter a Fernanda Baltazar conosco. E também o Arthur, que é o vice-presidente do IBREI, o IBREI, um parceiro da International Halal Academy, que é responsável também por estudos de mercado, por trazer também oportunidades de negócio para o Brasil. Eu lembro que no ano passado, não é, na edição da Nuga Select Brasil 2025, tanto o IBREI como a Câmara, muito focados, com vários parceiros internacionais, produtores e também com compradores, não é? Aqui no Brasil. Então, isso para a gente ter esses 2 especialistas falando nesse painel vai ser muito rico para a gente debater esses números, para debater também tendências, para debater os nichos que estão crescendo e podem crescer ainda mais aqui no Brasil na parte de alimentos e bebidas. Perfeito. Bom, por fim, o terceiro e último painel do dia vai reunir a Bárbara Cristina, analista de qualidade da Fambras Halal certificadora, e o Marcos Gerson, superintendente do Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, o IPEM. Eles vão falar sobre a infraestrutura de qualidade nos alimentos e bebidas, um tema que vai muito ao encontro do que você falou no comecinho, né? Consumidor mais consciente, segurança dos alimentos, enfim. E aí, o que você tem a nos dizer? Esse painel vai ser muito importante. Primeiro, o Marcos Gerson, um amigo, um especialista na qualidade, já foi presidente do Inmetro, né, Instituto de Metrologia do Brasil, agora superintendente aí do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, aqui do estado de São Paulo, um instituto que é responsável por toda a parte de controle, padronização, análise aí dos produtos que são hoje consumidos, das suas embalagens, está com o programa recém-implementado no estado de São Paulo, no que diz respeito à questão da qualidade do alimento, o que diz respeito à qualidade dos produtos, mas também à qualidade dos serviços. Né? Então, isso para a gente vai ser uma oportunidade única. E nesse painel, né, que vai ter a mediação da Bárbara Domingos, que é também uma especialista no halal, uma pessoa da qualidade, né, uma engenheira de alimentos, focada sempre na questão da qualidade. Nós vamos ter também uma novidade que eu já antecipo também, nós vamos ter alguns sorteios dos livros do Marcos Gerson, que é um livro recém-publicado, justamente da garantia da qualidade e nas novas vertentes e inovações na qualidade no Brasil. Então, nós vamos ter, nesse painel, para os participantes ali do auditório, nós vamos ter sorteios de alguns exemplares desse livro dele. A oportunidade de alguns sortudos aprenderem Com ainda certeza. mais. Então não percam, estejam lá presentes. Excelente. Deodo, que também faz parte da programação do primeiro Fórum Halal Anuga Select Brasil, 4 minicursos totalmente gratuitos e com certificado de participação. Eu vou citar todos eles. No dia 7 de abril, das 17 às 18 horas, o tema será alimentos halal, o que são, na verdade, e como acontece a certificação. No dia 8, o halal, a alimentação saudável e o bem-estar holístico, das 15 às 16 horas. No último dia da Nuga, 9 de abril, serão 2 minicursos. A globalização da informação e da comunicação no consumo consciente de produtos halal, das 16 às 17 horas, e a preocupação com ética e qualidade no contexto de alimentos e bebidas halal, das 17 às 18 horas. Todos cursos com especialistas, com pessoas muito capacitadas, muito didáticas.
E eu também gostaria que você falasse aqui para o pessoal qual a importância desses mini cursos. Bom, Cris, o fórum é um momento de troca de informação, de network, de troca de experiências, de adquirir novos conhecimentos. E esse fórum acontecendo paralelo a uma feira de business, uma feira de negócios, é fundamental, né? É um complemento. E quando nós pensamos nos mini cursos, nós pensamos da seguinte forma. Primeiro, por que eles são certificados pela International Halal Academy? Porque os participantes ali são profissionais da área. Então eles podem levar também os seus certificados desses mini cursos para agregar ao seu currículo. Sim. Isso é fundamental. Sejam profissionais da área de vendas, sejam profissionais da área de operação, sejam profissionais de comércio exterior, sejam profissionais do setor de qualidade, sejam profissionais de manutenção, sejam profissionais que estão hoje buscando entrar nesse mercado promissor e um mercado trilionário, quando se fala de trilhões de dólares, que é o mercado halal. O primeiro mini curso, como você bem disse, é um mini curso que nós vamos falar sobre a questão da certificação halal. Isso. Como que ela acontece? A certificação halal, ela é simples no seu processo. E como eu te falei inicialmente, as indústrias brasileiras, elas têm hoje uma preocupação sobre o ponto de vista da qualidade muito grande. Então, a maioria das empresas, ou quase em sua totalidade, elas já estão preparadas para esse mercado. E a certificação halal, ela complementa. Ela hoje, eu poderia dizer, Cris, que a certificação halal é uma certificação de qualidade. Sim. É uma certificação que o consumidor busca, não só o consumidor muçulmano, mas aquele que quer confiança no seu produto. E nós vamos ter nesse primeiro dia falando desse fluxo da certificação halal, como que ela acontece, o que é necessário, de uma forma bastante didática, a Bárbara Domingos, que vai estar conosco. Né? Então, não percam esse primeiro mini curso. Volto a dizer, todos esses mini cursos vão acontecer no auditório Food Trends, dentro da Nuga Select Brasil. É importante que você chegue um pouco de antecedência para que você realmente tenha o seu lugar garantido, porque o Food Trends, eles são espaços menores que têm vagas limitadas. Então, você chega, já se habilita ali já para esse mini curso. E quando você faz esse mini curso, depois da realização dele, você tem condições de fazer o download aí do seu certificado. Então, esse vai ser o primeiro mini curso. No segundo dia, nós vamos ter também a oportunidade de debater temas importantes. Sim. Tá? Como você falou, a questão do bem-estar. Do bem-estar, o bem-estar, alimentação saudável. O bem-estar, quando a gente fala o bem-estar holístico, o que é o bem-estar holístico? O bem-estar holístico é o seu 360 graus, Isso. Tá certo? Do teu corpo, da tua mente. Estamos trazendo duas especialistas, duas nutricionistas que são conhecedoras, uma que dispensa a apresentação, que é a Karina Miller, que é uma nutricionista focada nessa questão realmente do bem-estar, dessa questão chefe também, com livros publicados, vai estar conosco. Juntamente com a Karina Miller, nós vamos ter a professora Schiller, uma coordenadora nutricionista, coordenadora de curso superior na parte de nutrição, autora também de diversos artigos, diversos trabalhos, e vai ser um bate-papo muito importante das duas e um complemento das duas no que diz respeito a isso. Quer dizer, como que esses produtos que são produzidos, não é, de uma forma de confiança, com qualidade, podem trazer esse bem-estar, né, holístico aí para o ser humano. Então vai ser muito importante, não percam esse curso. No terceiro dia, nós temos também no Food Trends dois minicursos. Isso. O primeiro minicurso, justamente a gente trazendo essa questão do consumidor e quais são essas necessidades do consumidor e como se comunicar, não é, com esse consumidor. Nós estamos trazendo uma especialista, que é a Alessandra Friso, uma especialista, autora também de vários trabalhos na área, diretora de uma empresa especializada na parte de pesquisa de mercado, principalmente desse mercado muçulmano, ou mercado islâmico, vamos dizer assim, mas que também realiza muitos trabalhos aqui no Brasil. A Alessandra vai estar conosco
falando sobre essa questão do consumidor, falando sobre essas necessidades que hoje as empresas devem realmente suprir para atingir esse consumidor. Então, muito importante. E, por fim, Cris... Nós vamos receber o Omar Chahine. O Omar Chahine, exatamente. O Omar Chahine, ele vai falar dessa questão da qualidade na produção. Sim. E vai muito de conta aquilo que a gente falou inicialmente, que o selo Halal é um selo de qualidade. É um especialista de inteligência de mercado, um especialista no Halal. Vai ser muito interessante que o Omar está nos trazendo notícias frescas, vamos dizer assim, das últimas feiras de participação, sim, sim. As 2 feiras internacionais, uma das maiores feiras, que é a GoFood, né, uma feira que acontece em Dubai, aconteceu em janeiro desse ano, e agora em fevereiro, a Meca Halal Fórum, que é uma feira, também junto com o Fórum de Especialismo Halal, que acontece na Arábia Saudita. Então ele está trazendo ali questões importantes. Sim, muito recentes, discussões muito recentes. E questões, para vocês terem uma ideia, se você me permite, Cris, é uma questão muito interessante. Por exemplo, a questão da cozinha. Você está falando numa feira que acontece em Meca, um local que apenas os muçulmanos, sim, realmente podem entrar. Uma feira voltada a essa questão também de tecnologias, de alimentos e bebidas, mas a parte principalmente da inovação e da qualidade da produção halal no mundo. E você tinha ali chefes de cozinha cozinhando com vinhos sem álcool. Que interessante. Então a produção ali de vinhos zero álcool, numa produção gastronômica de diversos tipos, onde você tem esses produtos zero álcool. E aí você começa a analisar, hoje no Brasil, nós temos 3 grandes produtores que fazem hoje o vinho sem álcool. Um vinho que é um vinho consumido por aquelas pessoas que não utilizam a questão do álcool, e principalmente para o público muçulmano. Sim. Então você vê, dentro de uma feira como essa, acontecendo em Meca, um chefe de cozinha fazendo uma receita com o vinho 100% sem álcool. Nossa, muito então isso são questões importantes para a gente ouvir. Então não percam também esse último mini curso aí que vai acontecer no dia 9. Exatamente, exatamente. Delduque, eu gostaria muito de agradecer a você por nos explicar de uma forma tão detalhada a colaboração da International Halal Academy com essa edição da ANUGA, né, por meio do fórum, esperando, obviamente, que isso se repita e vá se ampliando ano a ano, já que nós sabemos que há muito interesse também em saber mais sobre o mercado halal. E, além de você, antes de você se despedir, eu queria que você reforçasse o convite para quem está nos assistindo, para que estejam conosco lá nos 3 dias da ANUGA, participando, desfrutando dessa programação que está sendo preparada com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta preocupação por nós aqui da International Halal Academy, mas por cada um desses profissionais que vão estar conosco nesses dias. Olha, você que é do setor de alimentos e bebidas, você que é hoje profissional da área, você que é um estudioso, você que é um comprador, você que busca fazer negócios, você que quer conhecer tendências desse mercado, essa é uma oportunidade. Aqui em São Paulo, no Distrito Anhembi, de 7 a 9 de abril, nós vamos ter a ANUGA Select Brasil, a maior feira das Américas de alimentos e bebidas, uma feira que reúne mais de 40 países expositores, mais de 60 países, além desses 40, visitando a feira, uma rodada de negócios de primeiríssima linha, com diversos negócios ocorrendo simultaneamente, mais de 14 mil metros quadrados de área. Nossa, é muito, de exposição. É grande. Então você tem ali a oportunidade de um network muito grande. E lógico, paralelo a essa grande feira, ou ali simultaneamente a ela, você tem a oportunidade de também ter o acesso
ao mercado halal. Você tem acesso a informações do mercado halal. Então você que busca informação sobre o mercado halal, que quer saber mais, essa é a oportunidade de participar na feira e participar dentro da feira do primeiro Fórum Halal Anuga Select Brasil. Uma realização da International Halal Academy com o apoio da Comesp Brasil, da nossa parceira estratégia Fambrás Halal, a primeira e maior certificadora mundial do halal, e também o SEBRAE, que é o serviço de assistência e de apoio ao empresário brasileiro. Então, essa é uma oportunidade que você não pode perder. E mais do que isso, totalmente gratuito. Eu ia falar isso. Os mini-cursos com certificação, palestras de primeiríssima linha. E fica aqui, Cris, o convite também é o seguinte, que eles permaneçam todos no auditório principal, porque dentro do auditório principal, ali, antes do encerramento, para irmos para o Food Trends, nós vamos ter também a palestra da presidente, a doutora Silvia, da Embrapa, também falando com todos. Então, fica aqui o meu pedido a vocês. Venham, participem, 7, 8, 9 de abril, Distrito Anhembi, São Paulo. É uma oportunidade única que você não pode perder. Totalmente gratuito. Espero vocês lá. Entrem na página da International Halal Academy, a Cris vai passar para vocês, e vocês vão ver também aqui embaixo. Participe também das redes sociais da International Halal Academy. Ali você tem toda a informação, estão à disposição de vocês. Participem. International Halal Academy, uma entidade desde 2017, constituída aqui no Brasil, com mais de 42 mil profissionais formados. Então, realmente, é uma experiência que vale a pena você estar conosco. Aguardo você. Sem dúvida, Deldo. Então, muito obrigada. Eu vou reforçar esse seu convite e reforçar tudo que você acabou de nos dizer. Primeiro que o Deldo esqueceu de falar que a International Halal Academy desenvolveu um hot site exclusivo para a Anuga Select Brasil. Está fantástico, né? Está fantástico. Está muito bom, está muito informativo. Vai aparecer aqui para vocês o endereço desse hot site. Ali tem tudo que nós falamos aqui, está tudo ali, programação e também um link para você fazer a sua inscrição para o evento. Voltando, reforçando novamente o que o Delduque disse, tanto no nosso Instagram como no LinkedIn, também estamos publicando informações sobre os painéis, sobre os nossos convidados, sobre a palestra do nosso keynote speaker, sobre os minicursos, está tudo lá, mas nós temos o nosso canal de atendimento pelo WhatsApp, também se tiver qualquer dúvida, é só mandar uma mensagenzinha que a nossa equipe responde. E eu espero, então, que com esse nosso bate-papo, com tudo que nós estamos aí disponibilizando nos nossos canais, você se anime a vir nos conhecer pessoalmente nos dias 7, 8 e 9 de abril, durante a Anuga Select Brasil. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até breve.